Pessoal, quando nós falamos de crimes hediondos, tem que ter em mente o seguinte. Deixa eu pegar a caneta certa, senão eu vou estragar a caneta ali. Vamos ter em mente o seguinte. Crimes hediondos, pelo nome em si, nós estaremos falando de coisas gravosas, muito graves, com condições de cumprimento de pena mais gravosas. É para complicar a vida de quem cometeu aqueles crimes, né? É uma legislação que vai fazer uma escolha de determinados crimes, né, crimes mais graves, num critério taxativo, né, com um tratamento mais severo, ok? Então, primeira coisa que nós temos que saber sobre os crimes hediondos. É um rol taxativo, tá? E da onde que vem a questão dos crimes hediondos, né? Vem do mandado de criminalização lá da Constituição Federal, né? Assim como a questão do tráfico, assim como a questão da tortura, tá bom? A legislação constitucional também fez um mandado de criminalização para os crimes hediondos, tá bom? E os equiparados, né? Então, quais são os crimes hediondos? Vamos lá ver este critério fechado na lei. Deixa a prof se achar aqui. Cadê? Calma. Muita calma nessa hora. Achei. Então, estamos lá, na Lei 8072 de 1990. Só volta um pouquinho aqui, vamos só observar uma coisa. Os anos ali que se seguiram, né, da Constituição Federal, veio uma enxurrada aí, né, legislativa. Nós temos o ECA, nós temos aí a Lei de Crimes Hediondos, nós temos a Lei de Tortura, né, nos anos 90 e em diante. Então, presta atenção nisso, porque nós estamos falando aí a prof é de 88, então veja, nós temos aí um tempo que se passou, muita coisa precisou ser atualizada neste tempo. Então, todas essas leis, elas terão atualizações ao longo da história delas, né, ao longo do tempo aí. Inclusive a Lei de Crimes Hediondos, presta atenção porque ela teve muita alteração depois do pacote anticrime, tá? Então, prestem muita atenção, porque isso também faz diferença na questão da retroatividade da lei, né? Porque se foi inserido aqui, muito provavelmente foi inserido com um tratamento mais severo, né? Então, questão de retroatividade aí, não dá para estudar a lei de crimes hediondos sem saber direito penal da parte geral, e também tem que casar o estudo da lei de crimes hediondos com a lei de execução penal. Inclusive, nós vamos falar sobre ela ao longo desta aula, tá? Essa aula é bem importante, gente. Lei de crime hediondo sempre cai, tá? Sempre cai porque vai ter um prazo de prisão também diferenciado, prisão temporária, né? A questão da execução penal também, como eu disse, né? A parte geral tem que ficar ligado aqui, parte geral de direito penal tem que ficar ligado aqui. E vamos lá, né? Falar mais um pouquinho da lei aqui antes da gente ler os crimes em si, né, e a legislação específica ali. Gente, a lei de crime hediondo, ela não cria crime, tá? Ela pega os crimes que estão já em outros diplomas, né, principalmente no Código Penal, mas ela não vai criar crime, tá? Critério taxativo, já falamos. Quando ela fala dos crimes, ela fala tanto os consumados quanto os tentados, tá, nas respectivas modalidades. Os crimes hediondos são inafiançáveis, insuscetíveis de graça, anistia e indulto, tá? Lembrando, né, que a anistia é um ato do Poder Legislativo, a graça e indulto do Poder Executivo. Mas cuidado com isso daqui, ó. Porque normalmente quando a gente fala insuscetível de graça, anistia, inafiançável, a gente coloca um imprescritível junto. Não. Crimes hediondos são prescritíveis, tá? Prescritíveis. Vamos falar um pouquinho depois também dos crimes militares, a questão dos crimes hediondos. E já presta atenção aqui também que não pode comutação da pena, porque comutação da pena é algo muito semelhante ao indulto, tá? Então, se não pode indulto, automaticamente não vai poder essa benesse aqui. Vamos ver quais são os crimes hediondos, então? Gente, da minha época de estudo, de concurso pra cá, mas foi uma enxurrada de crime que entrou ali. Eram muito menos crimes. Agora,
Vários crimes ficaram hediondos, vários e vários e vários. Deixa a prof achar aqui, bora lá então. São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Código Penal, consumados ou tentados. Homicídio, artigo 121, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente. Vamos por partes. Vamos por partes. Vamos com muita hora nessa calma, tá? Então, vamos lá. Muita hora nessa calma. Queria que isso aqui apagasse muito mais rápido. Bora. Cadê minha caneta vermelha? Então, vamos lá. Os crimes. Ele vai dizer: o artigo 121, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que tenha sido só uma pessoa o autor desse homicídio em atividade típica de grupo de extermínio. Cuidado, tá? Porque homicídio simples não é hediondo. O homicídio simples por si só não é hediondo. É aqui típico de grupo de extermínio. Vamos seguir. Gente, é igual a prof fala, tá? Essa legislação, já falei na outra aula de tortura, falei na nossa aula também que tivemos essa semana. Qual foi delas? Foram várias aulas, né? Mas assim, normalmente essas leis extravagantes, elas vão ter poucos artigos. Pelo amor de Deus, numa ida no banheiro você lê. Então leia até você cansar. A lei seca, tá? Tem que ler. Vamos seguir. Homicídio qualificado. Qual? Só todos, tá? Homicídio qualificado. Gente, muita calma nessa hora. O homicídio qualificado, só todos os qualificados menos o qualificado privilegiado. Porque quando tem um crime de homicídio, pode ser que tenha um privilégio ali e que ele seja qualificado, tá? Por quê? Porque o privilégio, lembra, né? O relevante valor moral, blá, 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 é incompatível com a hediondez, tá? Então, é o qualificado todos menos o privilegiado. Qualificado, tá? Seguimos. Esse aqui não tinha na minha época, tá? O meu concurso é de 2013. Lesão corporal dolosa de natureza gravíssima. E lesão corporal seguida de muerte. Quando, olha só, tem uma condicional aí, praticados contra autoridade ou agente
descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal. Ó, os polícia, tá? Integrantes do sistema prisional, esse aqui, o artigo 144, gente, vai falar da segurança pública. Polícia, civil, militar, federal, PRF, todo mundo tá aqui, tá? Integrantes do sistema prisional, né, os agentes, e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau em razão dessa condição. Né, gente? Olha só, os ataques aos funcionários públicos que atuam no sistema de segurança, né? É hediondo quando você causa uma lesão corporal de natureza gravíssima ou uma lesão seguida de morte, tá? Nessas condições, tá? Então, assim, presta atenção que quando a gente fala disso daqui, né, a lesão praticada contra os agentes da segurança pública ou contra, né, o cônjuge, etc., que estão aqui previstos, a gente está falando que a lesão que essa pessoa causar tem que ser em decorrência a algo relacionado, tá bom? Não é, por exemplo, assim, uma pessoa, vamos supor aqui, né? A prof é delegada de polícia. Vamos supor que a prof tem um filho, tá? Se alguém aleatoriamente causa uma lesão corporal seguida de morte no meu filho, é hediondo. A pessoa nem sequer sabia que era meu filho. Não é hediondo. Agora, se essa lesão for causada no meu filho por alguma razão relacionada a mim, por exemplo, a pessoa que eu prendi vai se vingar, causa uma lesão corporal no meu filho, que seja seguida de morte ou gravíssima, neste caso será hediondo, tá? Tem que ter este vínculo. Entenderam? Mesma coisa assim, digamos assim, tenho uma treta com o meu vizinho. Treta de prédio, a gente brigou por causa de som. E ele me causou uma lesão seguida de morte. Ele vai responder por um crime hediondo nessa circunstância? Não. Agora, se tiver algo relacionado à minha função enquanto delegada de polícia e esta pessoa me agrida em razão disso, tá? Que cause morte ou lesão gravíssima, aí sim é hediondo, tá? Tem que ter essa sacada aí. Vamos seguir? Prof, preencha. Prof, não vai caber. Pare de dar ideias, alunos. Então, a lesão mais a muerte mais a lesão gravíssima contra os 144 da CF, tá? Pra vocês saberem que são os polícia, GP, etc, tá? Segurança pública, tá? 142, 144, etc. Vai falar nesse sentido, tá bom? Seguimos. Roubo. O roubo, na época da prof, era só o latrocínio, que era hediondo. Agora é o baile todo quase do roubo, tá? Presta atenção nisso daqui. O que é isso daqui? Isso aqui é pacote anticrime, tá? Então, quando que será hediondo o roubo? Quando tiver restrição de liberdade da vítima, né? Circunstanciado pelo emprego de arma de fogo ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito. Ou seja, usou arma de fogo, já era. Qualificado pelo resultado, lesão corporal grave ou muerte. Na minha época era só a muerte, que era só o latrocínio, né, gente? Lembrando que o latrocínio é só isso daqui, tá? É só o roubo com morte. Bela letra. Então agora, como eu disse para vocês, em relação ao roubo, é praticamente o baile todo. Praticamente o baile todo do roubo. Mas presta atenção, tá? Leia com calma, sempre estudando a lei de crimes hediondos com o Código Penal e com a lei de execução.
Seguimos. Prof, preenche o quadro. Preenche o quadro, prof. Então, 157 com restrição de liberdade, arma, lesão e muerte. Muerte. Seguimos. Extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou muerte. Extorsão simples está aqui? Não. Não está. Tá? É a extorsão qualificada pela restrição de liberdade, ocorrência de lesão corporal ou morte. Extorsão mediante sequestro e na forma qualificada. Beleza? Então, as extorsões com resultado, já vamos marcar aqui também, né? Extorsão com plus. A extorsão mais. Você lembrar que tem sempre alguma coisa a mais pela ser hedionda. Seguimos. Estupro. Gente, o estupro, né, por óbvio, talvez a maior das violências. E o estupro de vulnerável também vai ser. Vamos lá. Estupro de vulnerável. Epidemia com resultado muerte. Tá vendo que as muertes estão sempre rondando os crimes hediondos. Com exceção da muerte no homicídio simples, por si só, né? Então, epidemia com resultado morte, tá? Falsificação, corrupção, adulteração, alteração de produtos medicinais e terapêuticos, porque podem causar muerte. Então, lembra disso daí, tá? É a falsificação de produtos para fins terapêuticos ou medicinais. Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança e adolescente. Gente, aqui envolve criança e adolescente, então pensa, né? O negócio aqui sempre vai ser muito grave, tá? Eles gostam de perguntar isso daqui nas provas. Presta atenção nisso. Então, vamos dar mais uma. Os estupros, né? Lembra lá, né? Falsification para fins medicinais, produtos terapêuticos. Gente, aqui tá abreviado, tá? Medicinais. Favorecimento à prostituição da criançada. Qual mais que tá ali? Agora. Presta atenção nisso daqui. Porque isso é novo também. Isso aqui eu jamais imaginei que entraria um dia nos crimes hediondos, mas a gente já vai ver por que também. Tá? Furto! Gente, o furto tá nos crimes hediondos também. Em que circunstância? Presta atenção, né? Porque quando a gente pensa nos crimes graves, né? Vai falar um homicídio, e o roubo, e o estupro, e de repente quando metem um furto no meio da tua questão, você vai falar, furto não. Furto é de boa. Só que não. Qual o furto que vai entrar aqui? O furto qualificado pelo emprego de explosivo, artefato análogo a que cause perigo comum, porque pode causar muerte. Então, ó, lembra que o furto que pode causar uma muerte vai ser o hediondo. E quando que ele pode causar uma muerte? Quando tem o emprego de explosivo, tá? Mas, prof, se for um furto com arma de fogo também pode causar uma muerte. Não, mas aí não é um furto. Aí nós só temos um roubo, né? Lembra que o roubo é praticamente o baile todo, né? O roubo com arma de fogo vai estar ali também, tá? Então, tudo que pode causar a muerte vai estar rondando os crimes hediondos.
E quando jogarem o furto na sua questão, você vai olhar para a questão e ver, será que pode causar la muerte? Sim, em que condição? Explosivos. Então você já sabe aqui. Lembra disso, a prof tá brincando, mas aqui é para você fixar, tá? É muita coisa que você tem que estudar, querido aluno. Então essas brincadeiras, elas fazem parte de todo o trabalho pedagógico para você lembrar, tá? Então lembra de qual furto que é hediondo, o que pode causar a muerte, tá? Seguimos. Consideram-se também hediondos, tentados ou consumados. Aqui vem os equiparados, tá? Aos hediondos. O genocídio, né? O genocídio, aquela tentativa de exterminar toda uma etnia, né, gente? Poxa vida, aqui no nosso território nacional, né? Nós temos várias etnias indígenas que ao longo da história sofreram e sofrem muitas violências. Quando tem violência ali que é para tentar extinguir uma etnia indígena, é o genocídio, né? Lembra aí historicamente, né? Bósnia, Croácia, Sérvia, teve guerras ali relacionadas a genocídio, né? Tentaram exterminar, né? Na África também. Então, pensa nisso, genocídio para tentar acabar com uma etnia inteira. É nesse sentido, tá? Seguimos. Porque causa lá? Muerte. Crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no artigo 16, tá? Crime de comércio ilegal de armas de fogo, aqui é o artigo 16, tá? Crime de comércio ilegal de armas de fogo, crime de tráfico internacional de arma de fogo, crime de organização criminosa, quando... Olha, condicional. Direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado, tá? Então, a organização criminosa, o crime da associação será hediondo quando ele for direcionado para um hediondo. Cadê? Ah, não tá aqui. Os crimes hediondos... Mas cadê o que eu quero ler? Será que eu pulei? Às vezes eu pulei. Não, não pulei. Vamos seguir, depois eu falo o que eu quero falar. Os crimes hediondos... Achei! Tava na minha cara. Prof, pelo amor de Deus, prof, não faça essa vergonha na frente dos alunos. Eu falei, gente, tô ficando louca, não achei na lei, será que eu pulei? Era esse aqui, ó. Os crimes hediondos, aqui estão os equiparados. A prática de tortura já estudamos. O tráfico também já estudamos, tá? E o terrorismo, tá? O TTT. Então, nós temos os crimes hediondos mais o TTT. São insuscetíveis de anistia, graça e indulto e são inafiançáveis. Beleza? Tá. Agora vem cá, prof. Nós já estudamos a lei de drogas e já estudamos a lei de tortura. Todos os crimes lá são hediondos? No. Então, cuidado. Cuidado. Tá, prof, quais não são hediondos, então? Não são. O nosso tráfico privilegiado. O 33, parágrafo 4. Quarto. Lembra, esse daqui é para o cidadão que é primário. Gente boa e sozinho. Foi isso que eu falei para vocês na última aula que a gente estudou. O tráfico privilegiado, tá? Sai da tela. Gente, por quê, tá? É o cidadão que é primário, que pratica ali um tráfico, que é primário. Que é gente boa.
né? Ele não tem antecedentes, tá? Ele é 10. E não pertence à associação, ele pode receber o tráfico privilegiado, tá? O tráfico privilegiado, ele não é hediondo, porque o privilégio é incompatível com a hediondez. Lembra disso, né? Então, o traficante que for primário, gente boa, sozinho, receber o tráfico privilegiado, ele não cometerá um crime hediondo, tá? Então, não é todo tráfico que é hediondo. Qual mais que não é? O usuário, por óbvio, né? O 28, colocar os artigos, tá? Vocês têm que decorar isso daí, né? Prof, como assim? A associação, o 35. Quando nós estudamos a tortura, tem a tortura na modalidade omissiva, né? A tortura do chefinho. É o chefe que se omite ali, né? Esse daqui também não é, tá? Eu coloco aqui a tortura do chefinho pra você lembrar qual que não é, né? Lembra que o chefe que se omite, né? Ele também responde criminalmente, numa forma omissiva, na tortura, mas não é hediondo, tá bom? O homicídio simples, já vimos também, e o privilegiado, né? Em compensação, no tráfico, quais serão os hediondos? O tráfico em si, o 33, seu parágrafo 1º, tá? O artigo 34, que são os artefatos. O 37, que é aquele que auxilia, beleza? Dá uma olhadinha lá na lei, tá? E o 36, que eu não lembro exatamente como que eu expliquei ele para vocês agora, mas dá uma olhada lá no seu material, beleza?